Chegamos no dia em que o cercadinho do palácio deixou de ser um picadeiro para virar um octógono e a imprensa o saco de pancadas do poder. Eu só queria saber. É só para saber quem são os mal educados só. Vamos encerrar? Encerramento. Não, pera aí, rapaz. Vou falar, pera aí, vou falar. Você só quer falar? Você quer falar e publicar já? Você quer me conduzir? Você não vai me conduzir. E daí, o que importa é termos um presidente honesto. E daí, que ele esteja sendo investigado por interferência na Polícia Federal. E daí, que a economia patine em meio à pandemia. E daí, que os números de mortes do coronavírus não parem de subir. Ultrapassou o número de mortes da China. O Brasil E daí? não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. E daí que a gente acredita na democracia e espera que um presidente eleito desempenhe devidamente o seu papel. Eu sou Guto Abrantes, apenas mais um espectador deste circo chamado Brasil. E o ClickTube News 43 está no ar. Ah, mas antes da vinheta, vai lá dar uma checada se a sua janela está aberta. Os macacos estão soltos e podem invadir sua casa. Não dá para resistir a este arrastão simiesco, esta invasão macaquística. Ô produção, solta mais uma macaquice aí, por favor. É impressionante a destreza deles. É um grupo de ladrõezinhos que saquearam a despensa de um apartamento. Olha só, pelo visto, cansaram de andar sozinhos pelas ruas. E a gente vai mostrar ainda nessa edição a imagem completa aí das ações dessa quadrilha de macacos. É sensacional, é uma imagem que foi mandada para nós pelo jornalista Renato Chapot. Agora sim a gente vai a um noticiário que, como não poderia deixar de ser, ou melhor, deveria deixar de ser, né? Mas não deixa, a política mais uma vez botou a pandemia do coronavírus em segundo plano. No Brasil tem sido assim, a saúde vem a galope da política. Não precisa explicar, eu só queria entender. E olha só quem apareceu por aqui, o macaco Sócrates. Ele é personagem, foi personagem do programa humorístico Planeta dos Homens, da TV Globo, lá pelos anos 70, fazia uma espécie de sátira do filme Planeta dos Macacos. Tem um je ne sais quoi, né? Bateu o olho nele e você percebe. Se o Sócrates estivesse por aqui, ele iria pedir muitas explicações, como era o hábito dele, tudo bastante detalhado, muitas explicações para entender o que se passa no Brasil. Se fosse hoje ao cercadinho do Palácio do Alvorada, com certeza não ia entender nada. É por isso, pessoal, que a atitude do nosso presidente Bolsonaro... Respeita parlamentar, poxa. É por a imprensa respeita uma mulher que está falando aí. A imprensa respeita uma mulher que está falando. É por, Não, isso, você tem que ouvir, vocês têm que ouvir. É por isso que nós estamos junto com o presidente Bolsonaro, quando ele critica a atitude dos governadores, porque os direitos e garantias dos cidadãos, do povo brasileiro, devem ser garantidos. A nossa liberdade é o que há de mais sagrado na democracia brasileira. É, meu amigo Sócrates, essa é uma entrevista do presidente do Brasil. É assim. Isso acontece porque o presidente não gosta das formalidades do cargo, muitas delas, porque ele não gosta de perguntas incômodas, que é tarefa de todo jornalista, trata os jornalistas como inimigos, primeiro dele, e depois da nação como um todo. Mas o nosso trabalho é esse mesmo, presidente, perguntar, fazer perguntas que incomodam e tirar informações para prestar serviço. Sabe, Sócrates, a gente tenta explicar, mas tem gente que não quer entender. Antes do presidente falar nessa coletiva, outros deputados e parlamentares, enfim, tomaram a palavra e decidiram desferir ataques para todo lado. O que era aquele picadeiro de todo dia virou uma espécie de octógono sem prêmio. É uma piada querer impeachment de Bolsonaro. Piada. Que é piada contra uma piada do português. Só um pouquinho. Que é piada contra uma do português ou do papagaio, que é melhor. Porque é uma grande piada. Bolsonaro, que crime ele fez? Tem alguma ato de corrupção? Alguma improbidade? Nada. O que ele tem é um sangue verde e amarelo na veia.
fala com o coração. E quem fala com o coração, fala com a verdade. Por isso que dizem, pô, mas Bolsonaro fala demais, Pedro fala menos. Eu prefiro um presidente que fale demais do que um presidente que roube demais. Mas, meu Deus, que confusão. Vocês já imaginaram um presidente americano numa coletiva assim? Ou, melhor, vocês já imaginaram se alguém se atreveria a tomar a frente do presidente dos Estados Unidos numa coletiva? Do presidente francês? Do presidente russo? Será? Não acredito nisso, não. Como a gente vai explicar para o macaco se a gente mesmo não consegue acreditar, entender naquilo que está diante dos olhos? Ah, mas finalmente o presidente do Brasil falou. Eu, desde o começo, me preocupei com vida e com emprego. O desemprego também mata. Então essa conta tem que ser perguntada para os governadores. São Paulo é o estado, não é que é o mais populoso, não, mesmo proporcionalmente, que mais obras tem. Pergunte ao João Dória, ao senhor João Dória, ao senhor Covas, de o porquê terem tomado medidas tão restritivas que eliminou mais de 1 milhão de empregos em São Paulo, continua morrendo gente. Eles têm que responder, vocês não vão botar no meu colo essa conta. Não foi preciso nem perguntar ao governador de São Paulo. Ele mesmo já se antecipou, se prontificou e respondeu ao presidente da República. Saia da sua bolha, presidente Bolsonaro. Saia dessa sua fábula. Saia do seu mundinho de ódio. Não frequente apenas o seu gabinete de ódio. Percorra hospitais. Seja solidário com a realidade do seu país, com os brasileiros que já perderam as suas vidas e têm os seus familiares chorando mortos, e com outros familiares que choram aqueles que estão enfermos em hospitais públicos e privados em todo o país. Só que essa nova etapa da crise política, e junto ao governo federal, não foi inventada pelos jornalistas. Né? Jornalista tem que inventar nada, jornalista tem que reportar. Recebeu a informação, transforma em prestação de serviço para utilidade pública. Bom, essa etapa da crise, como eu estava dizendo, ela surgiu quando o presidente foi perguntado sobre os números de mortes, principalmente, do coronavírus. Ultrapassou o número de mortes da China. O Brasil E daí? não vai. Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. O presidente não gostou, né? Há quem diga que ele percebeu rapidamente, eu nem preciso que me digam, eu já na hora da entrevista percebi, modestamente. Mas há quem diga que ele rapidamente percebeu a bobagem que tinha dito e tentou melhorar a situação. Sabe o que ele fez? Ele perguntou, tem alguém ao vivo aí? Algum dos veículos ao vivo. Ele não é um ingênuo, ele não é bobo, ele sabe das coisas. Quando ele viu que algum dos veículos estava ao vivo, ele passou a falar mais diretamente para aquele ou aqueles veículos. Já num tom bem mais brando, bem mais amenos, procurando se aproximar mais das famílias e se mostrar mais solidário a elas. E logo depois, o olhinho dele ainda percorria as câmeras e microfones para tentar aferir a repercussão para o bem da sua tentativa de contornar a situação. A situação que nós atravessamos com o vírus, nos solidarizamos com as famílias que perderam seus entes queridos, né, que a grande parte eram pessoas idosas, né? Mas é a vida, amanhã vou eu. Né? E, logicamente que a gente quer, se um dia morrer, ter uma morte digna, né? E deixar uma boa história para trás. O que eu mais quero é, a graça de Deus, entregar um Brasil muito melhor do que eu recebia para quem vier me suceder. Amém. Mas o estrago, como sempre, estava feito. A avalanche de postagens contra o presidente fez subir a tag "E daí?" para o topo dos trending topics com vários comentários. Se não, vejamos. O perfil da Nath0896 escreveu a expressão "E daí?" sob uma foto de covas abertas para enterrar vítimas do coronavírus. Marina Silva disse que o presidente desrespeita as vítimas e revela insanidade, falta de caráter e não apresenta qualquer vestígio de sensibilidade. Guilherme Boulos fez um jogo de palavras para dizer que só agiu quando precisou defender interesses próprios. Quando o dia amanheceu, a capa do jornal mais contundente foi a do jornal O Estado de Minas. A página escura que simboliza o luto com a bandeira do Brasil e os destaques do número de mortos no país e a expressão "E daí?".
Claro, as redes bolsonaristas reagiram, como de hábito, rapidamente, fizeram subir a hashtag Bolsonaro Herói, que não durou muito ali pelos trending topics, não resistiu muito, foi logo superada por outros temas e opiniões. O que pega é que os outros temas também não ajudaram o governo, não. A nomeação do novo diretor-geral da Polícia Federal, Alexandre Ramagem, foi suspensa por determinação do STF. O ministro Alexandre de Moraes alegou desvio de funcionalidade para barrar a nomeação. Em outra ação do STF, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, vai responder a inquérito por racismo por causa de uma postagem feita contra os chineses. Para você ver, né? Quarta-feira, em plena pandemia, e só agora a gente começa a falar do coronavírus. E não porque a situação tenha melhorado, não, muito pelo contrário. O número de mortes ultrapassa a barreira dos 5.000. Por causa das subnotificações, o número de vítimas pode ser 10 vezes maior do que o anunciado pelo Ministério da Saúde. E o governo fica o tempo todo desviando a atenção. O Brasil tem a pior situação se comparado a outros países da América Latina. O isolamento continua, mas na prática a adesão à quarentena diminuiu e bem. Até o grande aliado internacional parece que está virando as costas para o governo brasileiro. Donald Trump já não se importa em criticar o Brasil abertamente. Um abraço, Guto Abranches, um abraço ao pessoal ligado aí no ClickTube News. Olha só, os Estados Unidos estão vivendo a pior recessão, né, da sua história, o maior rombo desde aquela grande recessão. Isso em função do coronavírus, porque já caiu 4,8%, né, a economia nesse primeiro trimestre, então realmente é o maior rombo, né, desde aquela grande recessão. A economia norte-americana teve no primeiro trimestre de 2020, né, esse rombo como reflexo, né, das medidas de paralisação das atividades para conter o surto do coronavírus. Estou pegando algumas informações aqui importantes, né? O PIB dos Estados Unidos recuou 1,2% no período de janeiro a março, né, quando comparado com outubro a dezembro de 2019. Essa queda foi reportada pelo Departamento do Comércio americano e foi ainda maior que a prevista por economistas ouvidos, né, aí pela imprensa. Bom, e por aqui, em função do aumento, né, de número de casos e mortes do coronavírus no Brasil, o presidente Donald Trump teve um encontro com o governador da Flórida, né, no qual ele disse ao governador: você avalie, porque a gente sabe que aqui Orlando vive do comércio, vive do turismo, né, principalmente os brasileiros. Então Trump determinou que o governador da Flórida, o DeSantis, que ele analise essa questão, porque se a pandemia no Brasil, o pico vai chegar agora em maio, junho, se realmente a coisa ficar feia, eles vão proibir os voos do Brasil para cá, pelo menos por um período, até que a coisa, né, se assente aí no Brasil. É uma das medidas que ele vai tomar, porque ele tomou essa medida fechando os voos da China e da Europa, né, para conter a pandemia aqui nos Estados Unidos. E ainda assim, Nova York é a cidade com o maior número de casos, né, e com o maior número de mortos, porque Nova York, dezembro, janeiro, fevereiro, estava aberta aos turistas, né, e esses turistas com certeza contaminaram os americanos e a pandemia se disseminou. Então, essa é uma das providências, uma das medidas que o presidente Trump quer tomar com relação a esse aumento da pandemia no Brasil. Por aqui, as praias, pelo menos na minha região, a região que eu citei ontem, né, Miami Beach, South Beach, Surfside, Bal Harbour, Sunny Isle, aqui onde eu moro, Aventura, e aí você pega Hallandale, Hollywood, Dana Beach, Fort Lauderdale, por aqui está tudo fechado, as praias estão fechadas, vários restaurantes similares fechados, tudo continua como antes, né? Existe a possibilidade de abertura a partir agora de 1º de maio, algumas praias, como eu disse ontem na Flórida, lá no norte, estão abertas, mas tudo dentro de um critério, dentro de um planejamento para que não haja mais contaminações. Então a gente vai atualizando o nosso público, o nosso telespectador do ClickTube News, né, diante dos fatos que vem acontecendo. Vamos enfrentar aqui, com certeza, uma das maiores recessões da história e o mundo inteiro. No Brasil não será diferente, infelizmente, por causa da pandemia do coronavírus. Um abraço, Guto, um abraço ao nosso público, ao nosso telespectador. Valeu! Um abraço, Joyci, sempre com a gente, beleza? E você, o que é que acha? A gente quer sempre saber a sua opinião. Aproveita que agora a gente está ao vivo,
Agora são 20h16. Manda a sua pergunta, sua crítica, seu questionamento, a sua pergunta, a sua resposta. Participa com a gente aqui do nosso ClickTube News. A gente estava perguntando, o que você acha da confusão que foi estabelecida? Você acha que o presidente está certo, que a dele é mesmo segurar mais a onda ali, priorizar as questões econômicas? Você acha que os governadores que brigaram tanto pelo isolamento social mais radical estão certos, estão errados? Como é que ficam as nossas contas, os nossos boletos que continuam chegando? Vai lá nas nossas páginas, deixa lá suas perguntas, sua participação. De repente você até aparece comigo aqui direto no ClickTube News ao vivo. Agora eu quero chamar o nosso parceiro, nosso comentarista econômico, que é o André Budon, que eu trato de meu francês, por causa desse sobrenome, mas enfim. Ele sabe mesmo de economia. Boa noite, André. O que eu estava querendo perguntar a você é o seguinte: o mercado financeiro anda uma vida paralela, descolada desta realidade? Conta um pouco para a gente. Boa noite. Boa noite, Guto. Bom, de francês eu só tenho o nome, não sei falar, mal sei falar abajur. Mas, bom, o mercado hoje teve um dia bom, teve um dia positivo. A Bolsa de Valores fechou na maior pontuação em 7 semanas e o dólar recuou para 5,35 no fechamento. Chegou a bater 5,70 na sexta-feira. São 3 motivos que eu avalio que estão influenciando essa recuperaçãozinha no mercado. Primeiro, foi o lucro obsceno dos bancos, que foi divulgado hoje. 118,7 bilhões nos 5 grandes, a saber, Bradesco, Itaú e Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. 118,7 bilhões no ano passado. Ou seja, isso já vem de algum tempo, né, André? É impressionante, não interessa. A economia pode estar bombando, a economia pode estar claudicando, eles continuam lucrando. Eu não duvido nada de, mesmo com esse ano de recessão, eles terminarem o ano no azul. Segundo fator, como bem o Jair falou, o PIB americano encolheu 4,8% nesse primeiro trimestre. E por causa disso, o Fed já sinalizou que vai colocar o dinheiro que for necessário para segurar a economia, para tentar recuperar e reverter essa queda bárbara do PIB, que é o pior resultado desde a depressão de 29. E em terceiro, aí é o fator local, é a retomada do leme da economia pelo Paulo Guedes, que estava escanteado. Quem estava tocando o PAC do governo, né, o Pró-Brasil, que é o Plano de Investimento em Obra Pública, é o Braga Neto, que é o ministro da Casa Civil. Mas, desde o início dessa semana, o Bolsonaro referendou o Paulo Guedes para começar a intervir nos planos do Braga Neto. Que queria flexibilizar o teto de gastos, agora isso muito provavelmente não vai acontecer. E aí eu vejo a incoerência desse mercado financeiro, né? Os Estados Unidos ampliarem a dívida pública, ampliarem o déficit público lá, tudo bem. Aqui é arroxo completo, né? São as várias incoerências do mercado financeiro. É realmente uma realidade que é só dele. Essa coisa que você mencionou do Paulo Guedes, só para dar um pitaco, sem estender o assunto, o presidente Bolsonaro resgatou o Paulo Guedes, né? Ou está nessa tentativa aí de dar um verniz de mais envergadura, de importância para o ministro Paulo Guedes, que estava realmente bastante escanteado. Obrigado, francês, Monsieur Budon. Até amanhã, valeu. Também a revoar, então, a revoar. Revoar, monsieur. Merci. Gente, é tudo brincadeira, mas está tudo valendo, porque a internet nos permite isso tudo, e o André é um comentarista dos mais dedicados e conscientes das suas atribuições e conhece do riscado. Queria avisar vocês, aproveitando uma vez mais que estamos ao vivo nessa etapa do ClickTube News, tem estreias na plataforma ClickTube, e eu sempre gosto de fazer a propaganda dos nossos conteudistas. A Juliana Verbonen, do canal Vamos em Frente, dá dicas de como controlar a ansiedade na quarentena, o que não é pouca coisa e não é para poucos. Eu me incluo nessa, porque, francamente, né? A Michele Matucci, do canal Mãe de Adolescente, discute comportamentos das famílias pós-pandemia. Sugeri a ela que também fale com a gente um comportamento durante a pandemia. A gente prometeu
agora há pouco, ao longo do jornal, e vai trazer agora um flagrante policial que é animal. É animal porque é muito legal, mas é animal porque é do mundo animal. É verdade, literalmente. Isso mesmo, conheça a história dos irmãos Macatralhas. Produção, é sério isso? Irmãos Macacotralhas? Olha as surpresas que eles fazem para o apresentador. Enfim, eles formam uma quadrilha organizada e executam crime como profissionais. Esse bando chegou provavelmente vindo da mata que fica em frente a esse prédio na zona sul do Rio. Se espalharam pelo condomínio até escolher o alvo e proceder ao ataque. Uma janela aberta com acesso livre para a cozinha. Foi um arrastão e o roubo foi tão bem sucedido que eles mal conseguiam carregar o produto do assalto. Pães em abundância. Parece que os donos do apartamento tinham acabado de ir ao supermercado. Imagina quando voltarem. Que quarentena que nada. Esses ladrõezinhos não têm escrúpulos, empatia, festejam a liberdade dos bichos, enquanto o bicho humano segue naquela trancafiada.